Já começo contando que acabei de ganhar uma imagem de Padre Cícero. Olha só, minha segunda vez aqui no Ceará. Não tinha ganhado da outra vez, agora tenho a minha imagem. E o Carlos me deu porque você tem essa ponte entre Fortaleza e a região do Cariri, né? É. Eu já atuo na região do Cariri também há 6 anos, né? Sou de Fortaleza, morei 6 anos na região do Cariri. Considero a região do Cariri a minha segunda casa, embora hoje esteja residido em Fortaleza, mas assim, tenho uma vivência, um conhecimento super interessante com a região e não podia deixar de trazer esse presente para te abençoar nas viagens que você faz aí pelo país. Muito obrigada. Não, e ele me escreveu antes. Ele falou, você está vindo aqui para Casa Cor Ceará? Olha, me fale a data, porque eu tenho um trabalho que ele está terminando lá. Então ele falou, bom, eu quero te encontrar aqui. Nos encontramos. Que bom. Pois deu é. certo. Agora, inclusive, abençoada por Padre Cícero. Pois é, eu não podia perder essa oportunidade, já que ano passado, infelizmente, eu não pude vir para a entrevista com você, né? Foi um colega que participou comigo no ano passado, mas esse ano eu disse, não, eu vou fazer de tudo para que eu não perca essa entrevista, porque eu acho que é o ápice da nossa participação, é nossa, você, na minha concepção. Muito obrigada. Bom, ele já fez quantas Casa Cor? 4 Casa Cor? 4, já fiz 4 Casa Cor e eu havia feito 2006, 2008, 2015 e esse ano estamos aqui com esse ambiente, a saleta íntima, com terraço, e está sendo uma satisfação imensa participar dessa edição tão histórica e tão importante para a cidade de Fortaleza. Sim, e a tua primeira participação solo? É, solo e aonde eu tive a oportunidade também de ter assim uma vivência em relação realmente à minha especialidade, que é a decoração de interiores. Eu sou essencialmente um decorador e pude com isso explorar tudo que eu acredito em termos do que realmente é um ambiente de interiores, né? Sim, não, bom, aqui nós estamos na saleta íntima. Aqui funcionava de fato uma saleta íntima quando a casa estava em uso? Não, não. Segundo o relato de pessoas que moraram na residência, inclusive do próprio ocupante desse ambiente em décadas passadas, isso era um dormitório de rapaz. Então, um pequeno dormitório, né? Porque nós observamos, inclusive, que a casa ela possui poucos, porém, grandes dormitórios, e esse era um dormitório estratégico, ficava entre o quarto do casal e o quarto das filhas. Então, nesse caso, aqui ocupava o ambiente 2 rapazes, e me parece que tudo de uma maneira bastante resumida, já que o espaço é bem restrito. Mas eles tinham como vantagem uma varanda. Uma varanda nobre, bem central, né? Isso, que inclusive quando os visitantes vêm até a casa, eles adoram ir até a varanda, fazer um panorama geral do jardim, de um paisagismo belíssimo que o Tiago executou, e aproveitou até para descansar um pouquinho, né, daqui do passeio da casa, porque é tanta coisa bacana para visualizar, para visitar, que as pessoas elas gostam de dar uma pausa na varanda, tomam um ventinho e continuam. E continua o percurso. O Denis está mostrando ali a varanda, e eu quero falar um pouco dessa sala aqui. Você falava que justamente por ser um decorador, essencialmente um decorador, inclusive autodidata, ele já vai contar essa história também. Aqui você já recebe o ambiente com praticamente nenhuma intervenção de arquitetura para ser feita. Isso. Você pode trabalhar bem o teu estilo e trabalhar bastante a roupagem no ambiente, né? Quer dizer, trazer uma roupa para esse espaço. E você trabalha muito com obra de arte. É o teu estilo trabalhar com obra de arte? Sempre que possível, né? Porque a arte, não necessariamente, ela precisa ser algo caro ou inacessível. A arte, muitas vezes, ela pode ser desde uma tela assinada a uma peça de artesanato, mas eu acho de extrema importância o uso da arte na decoração. No caso desse ambiente, aqui em Casa Cor, graças a Deus eu tive a possibilidade de trabalhar com diversos artistas cearenses. Em 90% dessas obras de arte são artistas cearenses e artistas consagrados como Aldemir Martins, J. Carvalho, Ciada Mora, Barrica, entre outros. E além de artistas contemporâneos. Então eu acho que a presença da arte no ambiente ela é muito importante, não só da arte, como de acervos com história. Eu quis, com essa proposta, desenvolver algo que remetesse à ideia de que existe uma pessoa ocupando esse ambiente, que ela tem uma história, mas ela também é uma pessoa contemporânea. Então, ela valoriza a história, mas ela também é antenada em relação às tendências atuais e ao design. E a proposta é realmente fazer uma coisa bem contemporânea. Então, dentro da proposta, é um estilo que eu costumo trabalhar muito, essa mistura do clássico com o moderno, a
peça de design com a peça de antiquário, a peça artesanal, que nós no Ceará temos muitíssimo a oferecer em relação ao artesanato. Embora aqui eu não tenha tido a oportunidade de trabalhar com muitas peças de artesanato, mas nós temos um olhar também voltado para esse uso. Então, assim, a ideia é justamente essa, da gente apresentar ao público a possibilidade de trabalhar um ambiente com referências históricas, né? Não pegar tudo de loja e simplesmente arrumar. E como é que você foi fazendo essa escolha? Como é que você foi? Você foi numa galeria só? Você visitou várias galerias e lojas? Como é que você foi fazendo? E ele fala bem, né? Porque ele é professor, viu? É por isso que ele fala bem. Desenvolve bem, não? Como é que você foi fazendo essa escolha? Olha, eu sempre digo que uma coisa como essa daqui, um ambiente como esse, uma participação de uma mostra em Casa Cor, para mim é quase um vestibular. Então, eu estudo até conseguir passar, né? Eu acho que eu passei, acho que eu tirei um 8, não sei. Acho que tirou mais. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o proprietário desse acervo, que é o Fernando Ferrer, que é um antiquarista, que viveu 25 anos em São Paulo, ele tinha um antiquário dele lá, e aí ele voltou a morar em Fortaleza e trouxe todo esse acervo de volta, né? Ele ainda não comercializa isso num antiquário, mas ele participa de feiras, exposições e etc. Fui apresentado a ele pelo Roberto Dias, que é um parceiro, um designer artesão super conceituado daqui da cidade, e foi quando eu tive a oportunidade de me vislumbrar com essas inúmeras peças que dentro do acervo dele isso daqui é uma pequena parte. Mas realmente tive que fazer todo um estudo também para fazer uma seleção bacana que não parecesse pesada, né? Porque a minha intenção não era criar um ambiente clássico, um ambiente com cara de antiquário. A minha ideia era fazer uma pontuação de peças antigas com peças modernas, e aí realmente houve todo um estudo para que nós pudéssemos escolher essas peças e que nós pudéssemos apresentar de uma maneira que não ficasse pesado, né? Não, e você tem um uso das paredes, porque, professor, a grande dúvida dos alunos, pois não. E você deve saber disso, você estava me contando que foi um autodidata, todo o Sim. seu conhecimento você desenvolveu e você construiu. Uhum. Você deve saber disso, que o grande problema das pessoas é como é que eu vou colocar os quadros na parede e ficar legal, e ficar bacana, e ficar harmônico. Vocês veem que aqui o pé direito é bastante alto. A gente tem um friso, não sei como se chama friso. Sim, mesmo. Friso. E aí você tem obras que coloca acima do friso, lá em cima, sobre a janela. As demais você coloca abaixo. E tem uma disposição que tem uma coerência, né? Você olha e fala, tem uma coerência aqui. Logicamente que o exercício do trabalho com a decoração acaba nos fazendo desenvolver uma composição como essa com mais facilidade. Mas o que eu digo sempre para todos, inclusive para as pessoas que participam dos meus cursos, workshops e palestras, é que elas se sintam livres a desenvolver as composições da maneira como elas bem entendem. É difícil a gente trabalhar com uma fórmula de bolo e dizer, você faz assim, assim, assado. Logicamente que existe um caminho para que você possa desenvolver desde a composição de quadro, a composição de móveis, mas eu acredito que o exercício do olhar, a inspiração, o exercício na própria decoração da sua casa faz com que você tenha ideias. Agora, logicamente que nem todo mundo consegue desenvolver isso de maneira tão rápida. Então, eu acho que o ideal é observar, é compor, é estar sempre testando, sempre lendo revistas, como eu fiz, porque eu sou um profissional praticamente que se orientou no início da carreira, com revista de decoração, porque era a oportunidade que eu tinha de vivenciar, de visualizar composições, e eu acho que isso abre muito a cabeça da gente em relação ao novo, né? A sair do comum, da coisa meramente decorativa e trabalhar com algo que tenha mais relação com a nossa personalidade, né? Casas personalizadas. Isso tem que ser. E ele começou lá atrás com um curso de decoração de Casa Cláudia, então, e além das revistas Casa Cláudia. Eu sou autodidata, né, em desenho, em decoração, e o meu primeiro estudo em decoração foi o curso de decoração Casa Cláudia. Então, em 98, eu não vou dizer a idade que eu tinha, que é para ninguém saber quantos anos eu tenho, para não fazerem a conta, né? Mas mentira, eu tinha 18 anos. Então, eu já tenho aí uma vivência de quase 20 anos com a decoração. E a minha primeira oportunidade de estudo foi o curso de decoração Casa Cláudia. Inclusive, aqui em Fortaleza, nem existia ainda curso de design de interiores. Se existia, eu não sei. Mas eu acho que ainda era algo muito novo, não é?
Todas aquelas informações foram processadas e, a partir daí, eu pude ter um direcionamento sobre o que é realmente a decoração. E, como eu também digo nos meus cursos, decoração não é simples composição. Tem todo um estudo, tem todo um aprimoramento, tem todo um exercício que, às vezes, as pessoas acham que decorar é uma coisa banal e não é. Então, a decoração ela não é uma coisa sem importância, pelo contrário. E nesse estudo, a gente acaba aprendendo que é uma coisa essencial ao ser humano. Você vê, inclusive, naqueles programas de TV, onde a pessoa tem uma casa transformada, a importância daquilo na vida da pessoa, né? Então, baseado nesses estudos e nessas minhas vivências, é que eu acredito que eu desenvolvo esse tipo de trabalho hoje, assim, muito mais humanizado. A minha preocupação não é tão técnica. É, claro que existe a questão técnica envolvida no projeto, mas a minha preocupação também é a questão humana, a personalidade do morador, a essência daquelas pessoas que habitam o lugar e refletidas na composição, mas tudo partiu de um estudo a partir do curso de decoração Casa Cláudia, das revistas. Então, tem uma participação aí muito importante da Casa Cláudia na minha vida como profissional. Olha que bacana, vou mandar para a diretora da Casa Cláudia essa entrevista. Aí a gente tem, olha, o Denis vai mostrando ali, já que você falou, né? Como é que a decoração pode mudar a vida de uma pessoa? Se ela tem uma saleta íntima que está entre os quartos, que é um bom lugar para ela sentar, ler alguma coisa, olhar, admirar suas obras de arte. Aqui, nesse caso, você deixou a iluminação lá em cima no trilho. Isso. Depois, uma iluminação gostosa nesse... Não sei se eu posso chamar de lambri. Um lambri, um painel, né? Um painel iluminado, um lambri, tanto faz. É com fita de LED que a gente tem. Isso. Inclusive, tudo foi feito aqui de forma a ser executado de maneira até bem simplificada, já que nós temos um imóvel tombado e que não podia ser feito nenhum tipo de intervenção na estrutura. Então, a nossa ideia foi construir basicamente essa estante, que é uma estante de 3 metros de altura, e esse painel que serve de pano de fundo para que nós possamos utilizar esse estofado e também essa cômoda italiana dos anos 30. Então, o recurso da iluminação, ele faz o efeito de como se fosse uma sanca inversa, né? Justamente para dar um efeito de iluminação mais agradável, não forte, simplesmente para dar um destaque a mais para os quadros que estão expostos acima desse painel. Sim, no piso a gente tem uma sobreposição de tapetes, você tem um tapete que é mais... contemporâneo aqui, até com, acho que é uma fibra sintética? Isso, é uma fibra sintética, é um produto que é impermeável, inclusive é uma solução para pessoas que necessitam do tapete como recurso visual e, ao mesmo tempo, têm alergia. Essa opção é maravilhosa. Até estranharam no início, quando eu coloquei o tapete aqui nesse piso de madeira, mas você vai esconder o piso de madeira? Eu disse, não, na verdade eu vou proteger. Porque eu acho que é um piso tão bonito que ele merece estar em destaque, porém ser resguardado de alguma maneira. Do tráfico, né? Isso. E aí, como isso aqui é basicamente um ambiente assim, de muita circulação, porque você imagina que as pessoas elas entram no meio ambiente, visitam aqui o quarto do Roger, o banheiro, a varanda, depois visitam aqui o quarto da Beatriz, o banheiro da suíte, a varanda, e passam por aqui. Então, a pessoa ela passa por aqui no mínimo 3 vezes quando vem visitar a casa. Então, eu imaginei justamente esse pisoteio e esse trânsito. E, claro, como esse carpete está sendo utilizado somente como uma espécie de base, nós trabalhamos com essa passadeira persa para pontuar e não ficar algo assim tão, sei lá, tão liso, né? Então a ideia era justamente a gente criar um efeito no sentido de poder dar destaque aqui à poltrona do Jader Almeida e fazer uma integração aqui entre a poltrona e o estofado, colocado de uma maneira diferente, né? Porque aqui eu não me preocupei em centralizar essa passadeira, eu me preocupei em trabalhar ela de uma maneira descentralizada, onde a gente pudesse ter o efeito da passadeira só como um toque, como um arremate. Muito bacana, temos a poltrona de Jader Almeida aqui, temos parceiros ali, Galpão D nos móveis, tem também a Planege na execução, né? Interiores, ela quem executou essa estante e a parte do painel iluminado. Aqui nós temos a Galpão D com os móveis soltos e nós temos também a parceria de outras pessoas super importantes, no caso do Aldonso, que é da Galeria Contemporarte, que nos cedeu essas peças de arte contemporânea, o Fernando Ferre, como eu já havia mencionado,
E todos os outros parceiros, Inlight, Porta Eliminação, Adroaldo, que são os tapetes. Enfim, aqui é uma coisa muito bem orquestrada e eu acredito que a junção de tudo deu uma coisa bacana, né? Nossa, a gente não tem os parceiros para trabalhar. Agora vamos ver a varanda um pouco. Você falou da varanda, é a varanda do sol. Terraço do Sol. Terraço do Sol. Varanda também, né? Porque aqui a gente conhece, a gente chama varanda normalmente de... Terraço normalmente de varanda, né? E a varanda seria o quê? O térreo? No térreo? Bom, onde... Isso vai depender da região. Como é lá no Cariri? Como é no Cariri? Lá no Cariri, eles chamam varanda e, no caso, o quintal eles chamam de muro. Ah, que ótimo, muro. É engraçado, porque a gente conhece muro por muro, né? Sim. E lá no Cariri, o quintal, por exemplo, é o muro. Vamos pro muro. Pois então. E aqui já no terraço, a nossa proposta foi algo mais descontraído, mas que tivesse também um pouquinho de arte, né? Refletido. Então aqui nós temos os quadros, na verdade, as fotografias do Alan Bastos, que é um artista visual lá da região do Cariri, de uma série denominada Mulheres, que representa a integração da mulher com a natureza. E de maneira que nós também tenhamos nesse espaço, além de um local de contemplação da arte, de contemplação também aqui da Praça da Bandeira, que é uma praça histórica aqui para a nossa cidade. E, obviamente, desse jardim maravilhoso que quem está olhando aqui da varanda tem um panorama diferente de quem está visitando, né? Então consegue enxergar o todo aqui. Isso. E ainda tem esse vento maravilhoso, que embora nós estejamos numa época meio quente, aqui ainda nós temos o privilégio de termos uma varanda bem ventilada. Não, muito gostosa. Bom, todos os móveis, inclusive o tapete, podem ficar na área externa. Essa ideia, inclusive, como todas as outras ideias que foram apresentadas nesse ambiente, são perfeitamente aplicáveis para a rotina de qualquer pessoa que gosta de decoração. Então aqui é uma sugestão de varanda que foge daquela varanda tradicional comum que a gente conhece. Ah, mas eu posso ter tapete na varanda? Posso. Eu tenho esse tapete aqui do Adroaldo, por exemplo, que é um tapete de área externa e que ele nos permite trabalhar uma composição onde eu crio essa base com um tapete e distribuo o mobiliário em cima dele. Quer dizer, eu dou um toque de cor, resguardo o meu piso e às vezes você tem um terraço, uma varanda ou um quintal, seja lá o que for, que o piso não é tão interessante, mas que você gostaria de dar esse acabamento diferenciado, né? E não quer fazer um investimento no piso, às vezes mora numa casa alugada. Então um tapete como esse é um recurso excelente, porque ele é impermeável, então pode fazer sol, chuva. Lógico que ele necessita de uma higienização periódica, porque logicamente é um tipo de produto que ele precisa de ser feita uma limpeza, mas não existe a preocupação com a questão de apodrecer, da coisa ficar deteriorada. Não, pelo contrário, ele vai te ajudar a deixar o ambiente mais bacana e tornar a coisa mais prática. Que legal. É muita aula esse professor está dando. Vamos voltar aqui. Vamos. Muito bacana. Eu espero que a tua história como autodidata influencie outras pessoas, o pessoal que assiste TV Casa Cor. Vamos ficar pro lado de cá. Vamos. E que a gente possa encontrar você em outras oportunidades. Quem sabe fazer uma casa tua lá no Cariri? Né? Fazer o vídeo de uma casa tua lá. Pois é. Tudo é possível. Estamos aqui agora, em contato, né? Um feliz contato. Para mim é uma satisfação estar conversando com você. Eu estava esperando desde o primeiro dia da Casa Cor para dar essa entrevista. Eu estava esperando para vir para cá ansiosa também. Então, que bacana. Então, nós vamos nos ver com certeza em outras edições e em outras oportunidades, sem dúvida alguma. Sim, ele que circula, então, entre Fortaleza e Cariri, mas ali Juazeiro, principalmente? Juazeiro, Crato, Barbalha, vou até Recife. Na verdade, a minha atuação é a nível Nordeste, porque partindo do Cariri, eu já atendi clientes em Recife, atendi clientes em cidades do interior de Pernambuco, da Paraíba, no Rio Grande do Norte e até São Paulo. Então, a gente acaba dizendo que nosso alcance é infinito. Então, para onde chamam a gente vai. Então, tem que fazer outras Casa Cor também. Ah, sem dúvida. Quem sabe a gente não se encontra em outras Casa Cor. Né? Quem sabe até na de São Paulo, né? Já cheguei aqui. Exatamente, quem sabe. Vamos ficar atentos, vamos seguir a agenda dele, seguindo o Instagram. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Zaranza, somente Zaranza. Eu vou soletrar porque às vezes as pessoas elas não sabem como é a escrita. É Zaranzza. E
Facebook também, Zaranza, da mesma forma. Então, vocês colocam lá, Zaranza só tem eu, pelo menos com essa descrição, só tem eu. Então, vocês vão ver lá meus trabalhos, os cursos que eu realizo, e, enfim, todas as minhas vivências profissionais e algumas pessoais também. Ótimo, a gente vai seguir tudo. E aí a gente vai se encontrar em outras Casa Cor Sem com toda dúvida certeza. alguma. Quando eu for para todas as outras do Nordeste, vou te escrever antes. Então, ótimo. A gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo. Ó, tô tão feliz que ganhei um paz. Tô tão feliz, eu te dar um beijo. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, hoje só encontrando pessoas bacanas assim, aqui em Casa Cor.